Fala pessoal, signos é coisa de cristão? Qual a relação que existe entre a astrologia e Deus? Será que existe coerência entre acreditar nessas práticas com o cristão? Ou na verdade isso é muito contraditório? Deus se agrada ou se agradaria? Perguntas como estas, nós iremos buscar respostas na Bíblia, na palavra de Deus. Há bastante tempo que eu venho querendo trazer este tema, inclusive já tinha preparado o tema, mas só hoje que Deus tocou meu coração de soltar este vídeo. Então veja bem, Isaías 47, verso 13. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Pois bem, certamente a Babilônia se utilizava desta prática de presságios, de consulta a corpos celestes, que no caso aqui para prever predições mês a mês, como nós sabemos muito bem na questão dos signos. Deus reprova esta prática e diz que, sem dúvida, eles são como um restolho. O fogo os consumirá. Fica muito claro que Deus condena esta prática, que Deus se desagrada desta prática e que Deus não tem parte com isso. Um outro texto, Deuteronômio capítulo 4, verso do 15 ao verso 19. Pois bem, no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Primeiro, o ensinamento aqui que Moisés está trazendo para o povo é que quando Deus se manifestou no Monte Horebe, ninguém viu forma alguma de Deus para querer copiá-lo ou representar de qualquer forma que seja no nosso mundo físico. Deus não permite que nós o copiemos, até porque ele nunca se revelou em sua plenitude em termos de imagem, em termos de forma. Então nós não podemos formar ou dar imagem a Deus se a gente não viu a forma dele. É isto que Moisés está dizendo. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Então, uma outra informação que Moisés traz, uma outra retratação, e vou ser bem pragmático aqui, bem simples, bem objetivo, não se desviem olhando para o sol, para a lua e para as estrelas. Então, a astrologia acaba nos desviando de Deus. É isto que Moisés está trazendo aqui em Deuteronômio, no capítulo 4, do verso 15 ao verso 19, especificamente no verso 19. Um outro texto muito relevante, Deuteronômio capítulo 17, Deuteronômio capítulo 17, do verso 2 e verso 4. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, foi encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao mandamento, estiver. Olha o que é que Deus reprova, olha o que é que Deus não quer que a gente faça, olha o que é que Deus considera como uma violência, uma violação da aliança. Estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Pois bem, era uma lei
né? Era uma ordenança de que se pessoas estivessem praticando tais atitudes, deveriam ser investigadas, porque isso era vista como, e se for verdade, ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, então, ou seja, essas práticas eram enxergadas como uma abominação. Perceba que fica muito claro que Deus não quer que a gente esteja voltando a nossa vida para os corpos celestes. E eu vou explicar isto um pouco melhor e vamos refletir um pouco. É hora de refletir. Durante a minha infância no interior, onde eu vivi, e aí certamente isso é a realidade de muitas pessoas, passava-se nos rádios, e hoje mais fácil ainda isso está distribuído nos canais digitais, as expectativas em relação aos signos. Que roupa você deve vestir, ou melhor, qual a cor da roupa para o seu signo. Hoje o dia está para questões amorosas, hoje o seu dia vai ser difícil. E aí, tudo isso, olha como isso faz sentido. Tudo isso desvia a sua vida de adoração a Deus. Porque agora você pega os seus ouvidos e ao invés de ouvir a Deus, você está ouvindo presságios. Você está ouvindo, inclusive em Levítico, tem um texto que fala exatamente sobre isso. Sobre a questão dos presságios, que Deus abomina essas... Então perceba que isso pode parecer muito... isso é muito sutil. E o inimigo trabalha, o diabo ele trabalha na sutileza. Então ele acaba te jogando mentiras, ele acaba te confundindo, ele acaba trazendo resposta para um futuro que não vem de Deus. E você, ao invés de se inclinar ao Senhor, de buscar o Senhor em oração, em intimidade, ler a sua palavra, você está acreditando em cores, você está acreditando na astrologia, você está acreditando em signo. Isto não define a realidade da sua vida. O que define a realidade da sua vida é Deus. E aí você acaba se desviando do foco, da atenção e da vontade de Deus para ouvir mentira. E você acaba acreditando numa mentira e vivendo numa mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Então, meus irmãos, que vocês possam saber dividir e entender as coisas, que isso não é de Deus, tá? E para argumentar mais ainda, vamos ver alguns textos e eu preciso que você fique aqui até o final. Pois bem, não é cor de blusa, não é o mês que você nasceu, não é um signo que você acredita ser que define a sua vida. Quem define a sua vida é Deus. Quem define a sua vida é o nosso Senhor Jesus. E preste atenção nesse texto, Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Então perceba que o projeto de vida de Jeremias, o meu projeto de vida e o seu projeto de vida, Deus já nos conhece antes da gente nascer. E quem determina o nosso propósito de vida é Deus. Um outro texto, Salmo 139, verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Então, não é porque você nasceu no mês de março ou no mês de setembro, não é porque você é virginiano, não é porque você é de leão, não é porque você é de peixes, não é porque você é capricórnio. Minha gente, isso não existe. Não é porque você nasceu num mês que você vai ser daquele jeito, você vai ter um temperamento, um comportamento, um aspecto psicológico, porque Deus criou o seu ser, a sua alma, os seus comportamentos, a sua conduta, o seu temperamento dentro do ventre e da barriga da sua mãe. E isso não depende do mês, e isso depende da vontade, do projeto, dos desígnios de Deus. Então, olha que doutrina na verdade, diabólica e como isso vai de encontro ou isso vai contra as escrituras quanto à doutrina bíblica. Porque, veja bem, a Bíblia vai dizer que quem se converte, quem entrega a sua vida a Jesus, ele é comprado pelo sangue de Jesus e passa a ser uma nova criatura.
Então perceba que estes presságios, esses signos, você nunca vai ser uma nova criatura. Você sempre vai ser refém daquilo que você acha. Ah, porque eu sou de leão, eu tenho um temperamento X e não vou mudar. Ah, porque quem é de peixes é mais tranquilo e é mais... Não existe isso. As pessoas sim podem mudar e elas são mudadas pelo poder do Espírito Santo. Então que você entenda que por trás das sutilezas do mundo, o mundo é mais espiritual do que você imagina, do que nós imaginamos. Saibamos quem está por trás destes absurdos enganadores. Então que nós possamos ter uma visão espiritual acerca das coisas que ouvimos, fazemos e pensamos. Quanto ao nosso futuro, quanto à nossa ansiedade, porque esses presságios, essa astrologia acaba querendo alimentar o nosso futuro de mentiras. Mas o nosso futuro é determinado por Deus. E quanto ao nosso futuro, Jesus disse que já não basta o mal de cada dia, não vivem ansiosos. E um outro texto maravilhoso, Mateus 11, 28. Meus irmãos, que nós possamos ter compreensão bíblica, porque a compreensão bíblica traz a palavra de Deus à nossa vida e nós nos sentimos mais seguros. Mateus 11, verso 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essa é uma promessa de Jesus. Aprendam de Jesus. Aprendam dos seus ensinamentos, aprendam da sua vontade, aprendam de Jesus, não aprendam de astrologia, de signos, porque Jesus é quem nos alivia quanto às nossas ansiedades, nosso cansaço e as nossas sobrecargas. Filipenses, só para a gente encerrar, Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sua vida, a verdade, o caminho que você vai seguir, ele é direcionado por Cristo. E não escutem mentiras astrológicas, mentiras de signos, e o seu caminho não depende da cor da sua blusa, nem do mês que você nasceu. O seu caminho depende da sua intimidade com Deus em oração e súplica. E Ele vai te dar descanso, vai guardar sua mente e seu coração, porque quem define esse caminho é Jesus, porque Jesus é o próprio caminho. Então você vai caminhar de acordo com a vontade, com os desígnios e com o desejo de Jesus, porque Ele é verdade. E nesse caminho, juntamente com Jesus sendo a verdade, você vai encontrar vida, e vida em abundância, vida espiritual, vida que vai ser eterna. Então que você possa refletir mais sobre este texto e que você esteja ciente de quem é o verdadeiro futuro. O nosso futuro pertence aos desígnios e projeto de Deus. Que as nossas vidas possam estar salvas em Cristo Jesus. Que Cristo seja a sua vida. Que Deus abençoe.